Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos agora concluir o estudo dos títulos executivos judiciais. Nesse vídeo, nós vamos analisar os 3 últimos incisos do artigo 515 do CPC. Tudo bem? Vamos analisar então os incisos 7, 8 e 9 e vamos concluir o estudo dos títulos judiciais. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, meus caros, então vamos terminar aí o nosso conteúdo sobre títulos executivos judiciais, né? Esses 3 últimos incisos, vocês vão me permitir trabalhá-los aqui num único vídeo, porque são hipóteses mais específicas, por assim dizer. Então, para a gente até mesmo ganhar um pouquinho de tempo, né, não ficar um tratamento muito extenso, né, como essas hipóteses elas são mais específicas, eu vou trabalhá-las de forma um pouco mais sintética, né, vou trabalhá-las de forma um pouco mais superficial, tá bom? Vou chamar aqui a nossa lousa para a gente analisar quais são então esses últimos títulos. Muito bem, meus caros, então retomando aqui, artigo 515 do CPC, vamos lá para o inciso 7. O inciso 7 diz que é título executivo judicial a sentença arbitral. O nosso Código de Processo Civil, o CPC 2015, né, ele fala bastante em arbitragem, né? Então, diversas passagens o nosso CPC menciona a arbitragem e aqui ele prevê a sentença arbitral como um título executivo judicial, né? Existe uma grande discussão na doutrina se a arbitragem ela seria considerada uma atividade jurisdicional, né? Ou seja, se na arbitragem haveria jurisdição, ou se a jurisdição continuaria sendo um monopólio do Estado, né? Muitos dizem que existe sim hoje a ideia de jurisdição privada, que é exatamente o que acontece na arbitragem. Então você tem um árbitro, você escolhe um árbitro e esse árbitro ele vai por fim a um conflito, né? Vai lá na Câmara Arbitral e vai por fim a um conflito. Então a arbitragem, né, ela teria, portanto, aí uma jurisdição, ela seria uma atividade jurisdicional. Essa posição da doutrina é reforçada justamente por esse dispositivo aqui, pelo 515, inciso 7. Porque, veja, quando ele diz sentença arbitral é título executivo judicial, né, o próprio CPC sustenta a ideia de que a arbitragem é dotada de jurisdição, né? Porque a sentença proferida pelo árbitro é título judicial. Então, o próprio CPC nos leva a concluir que a arbitragem seria, sim, dotada de jurisdição, né? Hoje em dia, portanto, a gente não poderia mais falar que a jurisdição é um monopólio do Estado. Mas, enfim, o assunto é, sem sombra de dúvida, polêmico. O que nos interessa é o seguinte: lá na arbitragem, o árbitro, tá? O árbitro, ele é juiz. O árbitro é juiz de fato e de direito, dentro dos limites da convenção de arbitragem, tá? Então o árbitro é juiz, ele vai dar uma sentença e essa sentença do árbitro, ela não é sujeita a recurso nem homologação pelo Poder Judiciário. Tá certo? Então o próprio árbitro põe fim ao conflito ali entre aquelas duas partes, proferindo a sua sentença arbitral. Muito bem. O que acontece é que, embora nós possamos dizer que o árbitro é juiz, ele não tem
poderes de coerção. O árbitro não tem poderes de coerção que são necessários à prática dos atos próprios da execução. Então, o que acontece? O árbitro, ele não tem poder, digamos assim, para executar a sua própria sentença. Se o condenado ali, se o devedor, digamos assim, se o devedor não cumprir espontaneamente com o que foi decidido na sentença arbitral, vai ser preciso recorrer ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário utilize do seu poder de coerção para fazer cumprir aquilo que está decidido na sentença arbitral. Tudo bem? Agora, o que a doutrina também fala é que não é toda sentença arbitral que é título executivo judicial, mas sim aquela sentença arbitral que reconhece a existência, de uma obrigação. Então veja, a sentença arbitral que reconhece a existência de uma obrigação é título judicial, tá? Agora, se a gente pensar numa sentença arbitral meramente declaratória, então essa sentença não é considerada título executivo judicial. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Note você um detalhe que eu já falei, mas quero frisar. A sentença arbitral, e aqui, por favor, tá? Eu estou me referindo à sentença arbitral proferida no Brasil, tá? Essa sentença arbitral não precisa de homologação. Ela não precisa de homologação pelo Poder Judiciário, tá? A sentença arbitral proferida no Brasil não precisa de homologação do Poder Judiciário, ok? É que, conforme eu disse, se o devedor, se o condenado ali pela sentença arbitral não cumpre espontaneamente com o que o árbitro decidiu, então, para forçar esse cumprimento, para coagir o sujeito a cumprir ali o que está na sentença, aí sim, nesse caso, para você forçar o sujeito a cumprir o que está na sentença arbitral, é que você precisa do auxílio do Poder Judiciário. Tudo bem? Maravilha. Na sequência, nós vamos ter aqui os incisos 8 e 9. E você vai, por favor, me permitir trabalhar com eles em conjunto, tá? Os incisos 8 e o 9. Só para fazer a distinção, o inciso 8 fala da sentença estrangeira, então é título executivo judicial a sentença estrangeira homologada pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, tá? Então, rapidinho sobre esse inciso 8. Veja que aqui a sentença estrangeira, ela deve ser homologada pelo STJ. Tudo bem? Sentença estrangeira. E você ainda encontra concurso por aí cobrando, né, uma pegadinha, que a homologação caberia ao Supremo. Cuidado, tá errado, viu, pessoal? Essa homologação aqui é feita pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, e não o Supremo. Por sua vez, o inciso 9, ele fala da decisão interlocutória, estrangeira. Por isso que essas hipóteses aqui, elas são bem próximas, né? Porque o inciso 8 fala da sentença estrangeira e o 9 fala da decisão interlocutória estrangeira.
tá? Então, a decisão interlocutória estrangeira, depois da concessão do exequatur, tá? Depois da concessão do exequatur à carta rogatória, pelo STJ também, tá? Então, em suma, meus amigos, para a gente sintetizar esses dois últimos dispositivos, sentenças e decisões interlocutórias estrangeiras, ou seja, proferidas fora do Brasil, elas podem produzir seus efeitos dentro do território nacional, desde que elas sejam devidamente homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça, tá? Professor, e se eu tiver uma sentença arbitral estrangeira? A regra é a mesma. A sentença arbitral estrangeira também precisa ser homologada, tá? Se for devidamente homologada, pode ser cumprida no Brasil, pode produzir os seus efeitos aqui no Brasil sem nenhum problema. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Bom, diante desse cenário, nós concluímos a análise de todos os títulos executivos judiciais, tá, trazidos pelo artigo 515 do CPC. Todavia, uma última informação sobre títulos executivos judiciais, tá? Citação do devedor. Vou só comentar com vocês rapidamente esse ponto e aí a gente encerra o tema. Veja bem, agora que nós já analisamos todos os títulos executivos judiciais, você pode concluir que alguns desses títulos judiciais não são decorrentes de decisões proferidas em ação de conhecimento. Veja, ação cível de conhecimento. Veja, o que eu quero dizer? Vou pegar um exemplo, tá? Vou pegar um exemplo. Pensa na sentença penal condenatória. Pensa na sentença penal condenatória que a gente estudou no vídeo passado. Tá? No caso da sentença penal condenatória, não houve previamente um processo, uma ação cível de conhecimento. Essa sentença penal condenatória foi proferida no juízo criminal. Não teve ação cível de conhecimento. O mesmo se aplica para a sentença arbitral. O mesmo se aplica para a decisão estrangeira. Não houve uma ação cível de conhecimento prévia no Poder Judiciário. Então não teve petição inicial, citação do devedor, aí audiência de conciliação, contestação, reconvenção, saneamento, provas, etc. Não teve nada disso. Né? No caso da sentença penal condenatória, por exemplo, esse título aqui, ele surgiu de um juízo criminal. Tá? Nesse caso, por que eu estou dizendo isso? Porque nesses casos, o cumprimento de sentença, e aqui, veja, não importa a natureza da prestação, pode ser pagar quantia, fazer, não fazer, enfim. Para eu iniciar o cumprimento de sentença, eu vou precisar de uma petição inicial. Tudo bem? Para que eu comece o cumprimento de sentença, eu vou precisar de uma petição inicial. E aí, veja, pensa na sentença penal condenatória. O juiz criminal deu a sentença penal condenatória fixando o valor mínimo. Eu pego essa sentença penal condenatória e eu venho executar no cível o valor mínimo, tá? Veja, no cível não teve processo de conhecimento antes, tá? Então, o que vai acontecer? Para eu executar, para eu cumprir essa sentença penal condenatória,
Eu vou precisar de uma petição inicial para deflagrar, para iniciar o cumprimento de sentença. Então, eu vou ter que ter os requisitos do artigo 319 do CPC, tá? Vou ter que ter esses requisitos do 319. Ah, professor, mas todos os requisitos do 319? Não, não. Salvo os incisos 6 e 7. Então, eu vou elaborar uma petição inicial para iniciar o cumprimento de sentença. E aí eu preciso dos requisitos do 319, salvo esses dois incisos, né? O inciso 6 é o protesto pela produção de provas, isso não vai precisar, e o inciso 7 fala do interesse na audiência de conciliação, isso também não precisa, tá? Porque aí não é compatível com o cumprimento de sentença. Tá? Então, o que acontece, meus amigos? Como antes não teve uma ação civil de conhecimento, eu preciso de uma petição inicial. Tudo bem? Além desses requisitos do artigo 319, também vai haver a necessidade de observância dos artigos 799 e 800 do CPC. Esses dois dispositivos aqui, meus amigos, eles estão lá no processo de execução, lá no final do Código de Processo Civil, tá? E esses dispositivos, eles versam especificamente sobre os requisitos da petição inicial na execução por título extrajudicial. Só que tem aplicação subsidiária aqui ao cumprimento, tá? Mas isso não se incomode muito agora, porque esses artigos eles vão ser estudados em outra playlist, em momento oportuno, tá? Então, eu vou ter que ter uma petição inicial, tudo bem? Para deflagrar o cumprimento de sentença. E além disso, o devedor, ele tem que ser citado. Citação do devedor. Vai ter que haver a citação do devedor. Não será uma intimação. Não será intimação. Será citação. Por quê? Porque nós vamos inaugurar uma nova relação jurídica processual. Tudo bem? Tranquilo? Então lembre-se, alguns títulos executivos judiciais, eles não são decorrentes, eles não se originam em decisões proferidas em ação cível de conhecimento anterior, tá? O exemplo da sentença penal condenatória eu acho que é o mais ilustrativo. A sentença penal condenatória foi proferida no juízo penal e eu estou vindo executar no cível. Aqui no cível, essa sentença penal condenatória, para ter o cumprimento de sentença, eu vou ter que ter petição inicial com esses requisitos, vou ter que ter a citação do devedor, tudo bem? Vou ter que ser a citação do devedor. Professor, e se o título executivo ele for ilíquido? Se a sentença penal condenatória, por exemplo, ela for ilíquida, também vai ter que ter citação, só que aí a citação vai ser para responder ao pedido de liquidação. Tudo bem? Tudo bem, meus caros? Então veja, isso aqui é só para mostrar para vocês que às vezes, como eu não tenho uma ação cível de conhecimento anterior, eu vou precisar de uma petição inicial para deflagrar o cumprimento de sentença no cível. Então isso é preciso na sentença penal condenatória, isso é preciso na sentença arbitral e isso também é preciso nos casos de decisão estrangeira, depois, evidentemente, da homologação pelo STJ. Então, em todos esses casos, para eu começar o cumprimento de sentença no cível, eu vou ter que ter uma petição inicial, vou ter que ter citação do devedor. Ok? Bom, meus amigos, então, com isso, matamos aí os títulos executivos judiciais, né? Analisamos o artigo 515 inteiro, né, os seus incisos, vimos então quais são os títulos executivos judiciais, vimos essa importante observação aqui no final, tá? Não deixe de
de lembrar disso. E próximo vídeo, nós vamos dar sequência ao estudo da teoria geral do cumprimento de sentença, mas aí nós passaremos para um outro assunto. Tá bom? Espero vocês lá. Forte abraço, bons estudos!